Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Quando a gente está em plena comemoração da Semana do Estudante, o programa Memória Viva, ele já anuncia que ao longo desse mês de agosto nós vamos entrevistar algumas personalidades que são e que deveriam continuar sendo referências para os nossos estudantes, para os apreciadores da memória e da história. Mas antes de apresentar o nosso entrevistado de hoje, que com muita honra recebo, e como começa o programa sempre com uma curiosidade, eu vou trazer para você a origem da expressão que comumente a gente utiliza, às vezes no dia a dia, de que tal situação, ou até mesmo de que a nossa vida está por um fio. Essa expressão, a vida está por um fio, ela tem origem num mito grego, das moiras e que são chamadas na mitologia romana de pacas. Os gregos acreditavam que a vida, ou melhor, o desenrolar da vida, era semelhante a um novelo, e que as pacas é quem definiam o destino dos homens e dos deuses. Cloto iniciava a tecer o fio da vida. Láquesis é quem definia o quanto do fio desse novelo seria utilizado, marcando então a duração da existência humana ou divina. E Átropo é quem decidia quando aquele fio seria cortado, dando fim então à existência humana. As moiras ou as pacas, elas estão presentes em diversas obras da literatura. São mencionadas na Odisseia de Homero, são mencionadas na Divina Comédia de Dante Alighieri, e eu me recordei delas porque recentemente, numa série que está sendo transmitida na Netflix, chamada Sandman, que traz a história de Morfeu, o deus do sonho, elas aparecem na segunda temporada em seu primeiro episódio. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, eu sugiro que assista essa série, onde tem ali algumas informações sobre as três pacas, Cloto, Láquesis e Átropo. Bom, o nosso entrevistado de hoje, com certeza, teve o seu destino entrelaçado a diferentes cidades. Ele nasceu no Seringal, no Acre, nos anos 60 veio para o Amapá, onde construiu uma sólida carreira como jornalista, depois retorna para o Acre, recentemente decidiu ir para Belo Horizonte e decidiu agora voltar para o norte para então curtir a sua aposentadoria. E eu falo entre aspas, porque embora aos 86 anos ele continua produzindo, e hoje a gente vai falar sobre sua trajetória, inclusive sua mais recente publicação, que é o livro Acre, um Estado de Espírito, com o qual já fui, inclusive, presenteado. Vocês devem estar sabendo que eu estou falando do jornalista Elson Martins da Silveira, que muito orgulhosamente recebemos, e é uma grande honra ter você aqui, Elson. Essa entrevista, na verdade, eu já vinha há muito tempo, e eu devo ela à nossa querida Marileia Maciel, que foi repórter da Folha do Amapá e que me avisou que você estava em terras amapaenses e disse, olha, você não pode perder a oportunidade de gravar para o seu programa também uma entrevista com Elson Martins. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Até porque o Amapá é a minha segunda terra, entendeu? Eu tive muita experiência rica aqui no jornalismo. E eu vi o seu programa, eu acho que esse estilo de jornalismo, de gravação, de registro histórico, é muito importante. Tem um pouco do que está se perdendo hoje em dia, que é da pessoalização, a humanidade, o humanismo, né? Exatamente. Entende? E é através delas que você tem acesso a particularidades assim, interessantes da região, né? Quer dizer, na realidade, cada indivíduo conta um pouco da história do país, da região, né? A minha memória, por exemplo, como jornalista, ela é uma memória coletiva. A memória Elson Martins não significa muita coisa, a não ser que considere que eu fiz essa memória vivendo, né, uma situação muito rica no jornalismo. Agora, como é que aquele garoto que nasceu no Seringal, Nova Olinda, lá em Sena Madureira, no Acre, despertou para a atividade jornalística? Isso começou muito cedo? Olha, eu acho que começou no ginásio acreano, colégio acreano. Mas eu sempre
desde o momento em que eu nasci no Seringal, eu nasci com um problema de sarampo e não tinha médico, não tinha medicamento, não tinha assistência de saúde nenhuma, né? Na época, eu nasci em 39, né? Uma data ruim, né? Porque ainda começa a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Que vai durar até 1945, né? Então, eu peguei sarampo, logo com 2 meses de nascido, peguei sarampo. E fiquei muito debilitado como criança, né? Recém-nascido. Então, eu, devido a essa situação, eu não pude me desenvolver como a expectativa de um ser que nasce no Seringal, que tem que enfrentar a floresta, né? Os rios, toda a natureza aparentemente hostil. Eu teria que ser um atleta, né? E eu não conseguia ser esse atleta. E minha mãe era uma paraense que viveu muito tempo no Ceará também, antes de casar. Casou com meu pai lá no Ceará e veio num navio para o Acre, navio trazendo pessoal que estava passando dificuldade com a seca de 1877, né? Então, ela tinha uma sensibilidade muito grande e ela viu que me observou e eu acho que ela notou que eu tinha mais tendência para as letras. Procurou, não tinha escola, né, no Seringal, mas ela procurou me ensinar. Ela queria alfabetizou. Alfabetizou com as irmãs mais velhas. Minha mãe teve 14 filhos, né? E 3 morreram logo no nascimento. E quando eu nasci, já fui o 11º, né? Entendeu? Sobreviveram 11. E hoje restam 5 vivos, né? E esses 5 são, em termos de longevidade, são sobreviventes, né? Porque o mais novo sou eu, com 86 anos. E Elson, mas você é um sobrevivente sob muitos aspectos, né? Desde as dificuldades em razão da saúde, que já desde cedo debilitada, mas quando você começa a trabalhar na atividade jornalística, é justamente num momento em que o país já enfrentava os anos de chumbo, você começa a participar de jornais alternativos. E como é que foi essa experiência da resistência e atuação em jornais alternativos nos anos de chumbo? Então, eu te falei que, respondendo a sua primeira pergunta, que o meu jornalismo, né, começou no Colégio Acreano, com o Edilson Martins. Que muita gente achava que era seu irmão, né? E nós éramos muito amigos e da mesma classe, né? Mesma idade. E o Edilson Martins, com o Aldaci Soares, que foi senador por Rondônia, né? Mas também foi jornalista, trabalhou na Manchete. Então, nós 3 iniciamos um jornalzinho estudantil chamado O Selecionado. E já era um jornalzinho belicoso, que criticava alguns professores, relapsos, e criava tumulto no colégio, junto à direção. E depois, em 58, acho que já estava com 19 anos, né? Tanto eu como o Edilson e o Odaci, nós 3, saímos no mesmo ano para estudar fora. O Edilson foi para o Rio de Janeiro. Na época, o Rio de Janeiro era a capital do estado, e tinha avião da FAB que fazia o Acre semanalmente. E para você ir para o Rio de Janeiro era só chegar no departamento da FAB lá e dar o teu nome, e às vezes você nem estava pensando em ir, chegava um recado que a sua viagem estava marcada, né? E ele pegou uma dessa e foi, o Aldaci Soares também. Os 2 trabalharam
no jornalismo, na Manchete, lá, nessa época. E eu tinha a ideia de estudar em Belém, né? Aí peguei um navio gaiola em Rio Branco, passei 30 dias viajando Rio Acre, Rio Purus, Solimões, Amazonas. Quando cheguei em Belém já não tinha mais como me matricular em escola pública, né? E aí eu fui para o Amapá, onde tinha uma irmã que morava lá, já com o marido, com um negócio de sapataria, vendendo comércio. Aí eu fui para lá e fiz o segundo e o terceiro ano científico lá. Aí como eu tinha feito esse jornalzinho lá no Acre, o pessoal aqui do colégio amapaense, né, tinha um jornalzinho, o Castelo, que era do... tinha um prédio onde funcionava... o Grêmio Rui Barbosa? O Grêmio Rui Barbosa, né? E eles tiravam... E tinha um jornal, o Castelo, né? Então, eles sabiam, eu falei que eu tinha trabalhado no jornal lá na Estudantil, eu fui escolhido para fazer umas edições do Castelo. Mas eu estava muito cru ainda, inclusive da política nacional, não sabia nada, né? Eu costumo dizer assim que eu carrego o seringal nas costas, entendeu? Porque, de certo modo, hoje eu me orgulho de ter nascido num seringal, na beira do rio Iaco, né? Já próximo da fronteira com o Peru. Mas passei durante muito tempo sofrendo bullying por ter nascido num seringal, né? E, bom... Quando você veio para... queria só rememorar. Quando você vem, a gente está vivendo aqui um momento bem emblemático. Em 58 acontece aquele trágico acidente, né? Sim, quando sim. falece... Logo depois que eu cheguei aqui. Quaraci, Demar Maia e o piloto Hamilton Silva. E Quaraci Nunes, que era deputado federal, era cotado para assumir, ser o próximo governador, por indicação do irmão Janari. Aí acontece aquela tragédia. E o representante do governo na capital, que era o Rio de Janeiro, que era o Paulo Gentil Nunes, vem para o Amapá e acaba assumindo. E aí, nesse momento, logo depois da tragédia, você chega aqui no Amapá, né? Exato. E eu gostei muito da cidade, porque havia muita oportunidade para o jovem na época. O próprio diretor do Colégio Amapaense, que era um pernambucano, Otávio, o nome dele, ele me acolheu no colégio muito bem, e já no segundo dia que eu fui ao colégio, ele já marcou para se eu queria trabalhar, né? E que tinha... Aí ele me levou a 3 lugares no governo que eu poderia escolher, entende? Um deles foi na Fazendinha, onde o diretor lá da entidade territorial que administrava um setor lá era o Rubens Albuquerque, de uma família muito tradicional daqui, que tem um médico que era meu colega de classe aqui no Colégio Amapaense, o Rubelino Albuquerque. Sim. Né? Então, mas eu não escolhi nenhum dos empregos do território. Eu gostei de visitar o Lloyd Aéreo, né? Que era dirigido pelo Hamilton Saldanha, um cara muito simpático, grandão, né? E ele pediu para fazer um teste comigo, a minha escrita. Eu fazia uma letra muito bonita, eu desenvolvi uma letra muito bonita no colégio acreano, e tinha orgulho dessa letra, né? E caprichei. Aí ele disse: não, você é ideal para tirar passagem. E aquele momento assim de estímulo, né? E aí eu preferi trabalhar no Lloyd Aéreo. E foi assim, eu passei depois o Lloyd foi comprado pela VASP,
E eu passei a ser um funcionário do estado de São Paulo, com carteira assinada e tal. E em 1963, eu saí de férias da VASP, né, de Macapá, e naquela época a VASP você podia fazer o roteiro que você quisesse dentro do país e até na América Latina para gozar suas férias. Aí eu pedi para Macapá, Belém, Belém, Brasília, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, até o Rio Grande do Sul. Mas quando cheguei em Belo Horizonte, já tinha acontecido uma outra história que eu posso narrar mais à frente aí. É aqui que eu vou ficar. De lá eu pedi demissão da VASP. O ano, você lembra? Em 63. Em 1963, um ano antes do golpe de 64. Exatamente. Mas, afinal de contas, o que te prendeu no Belo Horizonte? Eu soube que você voltou, um amigo em comum anunciou, olha, o Elson decidiu morar em Belo Horizonte, e eu já fiquei sabendo aqui, antes da entrevista começar, que você ficou agora, dessa vez, apenas 3 meses, e aí decidiu voltar para o norte. À época, o que foi que te segurou lá em Belo Horizonte em 1963? Quando eu morei em Belo Horizonte, é uma cidade muito agradável, muita oportunidade para os jovens, né? A cidade tinha 500 mil habitantes, Belo Horizonte, na época. Hoje ela tem 6 milhões de habitantes. Então, eu era jovem e aquelas ladeiras de lá não me assustavam. Eu ia o mercado municipal, onde é hoje lá o mercado municipal, eu me atrevi a ir com minha filha lá. Agora eu quase não subo a ladeira, sabe? Não consigo subir a ladeira andando, né? Mas esse foi um problema, as ladeiras foi um problema, né? Eu não tenho mais a mobilidade que eu tinha quando eu tinha menos, era jovem, né? Mas também o que foi definitivo foi que tudo aquilo que me agradou tanto em Belo Horizonte, os alimentos, logo que eu cheguei eu fiz vestibular para Belas Artes e para cinema na Universidade Católica, passei nas duas, comecei a estudar nas duas, uma de manhã, outra de noite. E depois, na mesma semana que eu cheguei, eu já estava empregado fazendo redação na Rádio Inconfidência, né? E o jornalismo toda hora me puxando, sabe? Então, quer dizer, no Acre, depois em Macapá, com Castelo e Belo Horizonte. E depois, quando eu voltei, Belém, Amapá, o Acre, então, o jornalismo, até que finalmente eu adotei a profissão de jornalista. Mas antes eu fiz, não concluí nem Belas Artes, nem cinema, né? E fiz um curso de tecnólogo em Química Industrial na Universidade do Trabalho de Minas Gerais. Foi um curso criado pelo Daci Ribeiro para preparar mão de obra para a Petrobras. E quando nós terminamos esse curso, que a Petrobras chamou todo mundo para ir para o Rio de Janeiro, me deu uma vontade tremenda de não ir para o Rio, mas voltar para o norte. Então eu volto para o norte, né? E começo a encarar mais seriamente a questão do jornalismo, até como sobrevivência, fazer bicos, né? Escrevi aqui no Amapá, naquela revista Marco Zero. Fui correspondente da província do Pará, do Liberal. Eu também cheguei a ser chefe de reportagem do jornal que o Haroldo Franco montou lá Folha do Povo, né? No bairro do Trem, né? Isso. Folha do Povo. Folha do Povo. Então, aí... E, ao mesmo tempo, eu acho que foi a minha formação ideológica foi mais formada em Belo Horizonte, né? Eu li muito em Belo Horizonte, eu lia tudo, vorozmente, né? E... Quando você fala da sua formação ideológica, você se considerava, ou refletindo sobre aquele período, você era um reacionário?
Eu acho que... Ou um subversivo? Não, eu me tornei um subversivo, né? Uhum. Mas antes eu não tinha a formação, que eu peguei essa formação lendo livros em BH, né? Uhum. E recentemente, até nessa despedida que não vingou, né, do Acre, né? Eu tenho um acervo muito grande, de 50 anos, né? Eu tenho a mania de juntar papel, onde eu ia trabalhar, levantar informação, o que tivesse de jornalzinho circulando por pessoas do local, então eu guardava, arquivava. E fiz um acervo muito grande que, recentemente, eu decidi doar à Universidade do Acre, entendeu? Então, eu comuniquei para os meus amigos, eles fizeram até uma despedida minha lá, que eu estava adotando um desapego do meu acervo, porque durante muito tempo eu fiquei preocupado, porque eu tentava que o Estado cuidasse do meu acervo, que estava sendo atacado pela umidade, pelos cupins, né? E não via muito interesse nos políticos por um acervo jornalístico e tal. Aí eu fiz umas reflexões e cheguei a esse desapego a partir da ideia de que aquele acervo que eu tinha tão grande, ele não existiria se não fosse a belicosidade do povo acreano, todos os acontecimentos que eu cobri como jornalista, né? As pessoas que eu entrevistei, as pessoas, até alguns políticos também, né? A luta sindical que eu acompanhei muito de perto, Chico Mendes, né? Pois é, depois a gente vai falar de forma mais detida sobre esse capítulo, que é um capítulo importante da sua vida, da sua convivência com Chico Mendes, né? Sim. Eu fui muito amigo do Chico Mendes, e eu acho que eu fui a primeira pessoa a abrir uma janela para ele falar da sua dor, né, da sua mágoa pelo que o povo dele da floresta estava sofrendo. Elson, eu acho que foi em 77 que surge um jornal que, aliás, ele acaba tendo períodos, né? Que foi o Varadouro, que é um projeto da qual você sempre faz referência e muito se orgulha, né? Uhum. O Varadouro, até hoje, eu consegui durante esses anos todos, que ele parou em 81, né? Uhum. Foi de 1977 a 1981. Aí pronto, era um jornal de movimento, não era uma empresa. Tanto que foi todo mundo para casa e o jornal acabou. Porque a ditadura tirou a censura do jornalismo, os grandes jornais voltaram a circular com matérias que não podiam elaborar antes, né? E então ninguém iria concorrer com a grande imprensa, né? Uhum. Então, bom, nós terminamos ali a missão do Varadouro de publicar o que os grandes jornais não publicavam, né? Com muito risco. E o fato é que, ao mesmo tempo, eu estava exercendo a correspondência para o jornal Estado de São Paulo, né? E eu fui para lá com a pauta principal, que era cobrir os conflitos entre seringueiros e fazendeiros, que estavam comprando os seringais com os homens dentro, né? E levavam jagunços para Rio Branco, né? E começavam a expulsar as famílias para a cidade na violência, né? Com ameaças e tal. Então, esse foi o momento Foi nessa época que você conheceu o Chico Mendes? Sim, foi nessa época. Eu comecei a cobrir a criação dos sindicatos. A CONTAG chegou lá quase que ao mesmo tempo que eu, né, para criar 8 sindicatos. A CONTAG é a Confederação dos Trabalhadores da Trabalhadores Agricultura. na Agricultura, né?
E foi para quem foi para lá como delegado foi o João Maia da Silva Filho, uma pessoa muito preparada, falava 6 idiomas e tinha frequentado institutos religiosos. Ele tinha um jeito de frei, né, de uma fala pausada, tolerante. Então, e eu passei a andar com ele pela floresta, ia junto com o pessoal que ia preparar a criação do sindicato. E aí eu fui tendo contato com as lideranças da floresta, né, que não tinham voz nenhuma. E eu passei a dar voz para ele no Estadão, entendeu? Depois em outros jornais. E o Varadouro veio nessa época. O Varadouro foi o jornal que precisava ser criado no momento. Não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada disso. A máquina mais moderna que eu usava era uma Olivetti portátil, né? Pequena. Então, Era ainda no linotipo, o Varadouro, ou não? olha, o primeiro número do Varadouro a gente recorreu até a tipografia. Entende? Aí tinha uma linotipo que estava encostada lá no departamento de comunicação do governo, e a gente falou com o pessoal da oficina lá, meio na surdina e tal, e eles falaram que estava faltando chumbo para alimentar a linotipo, né? Então nós mandamos uma pessoa do nosso grupo lá ir a São Paulo comprar 200 quilos de chumbo para enfiar na máquina. E é interessante que a gente conseguiu, então, compor com essa linotipo. Fizemos ela funcionar. Mas, quando saiu o primeiro número, o governo, que não era um governo muito radical da direita, não era. Inclusive tinha um passado. Ele tinha nascido em Feijó e tinha participado do Partido Comunista em Feijó nos anos 30, né? Geraldo Mesquita foi senador, sabe? E ele morava em frente à minha casa, só que ele morava num conjunto, o primeiro conjunto construído em Rio Branco, com as casas bonitas, e no outro lado da rua estavam os pobretões, né? E eu era da minha família, eu morava numa dessas casas de madeira e tal, e me tornei amigo do filho do Geraldo Mesquita, e ele ficou me conhecendo e tal. Quando eu voltei, 17 anos depois, para Rio Branco, como repórter regional do estado de São Paulo, ele me considerou muito, até pela amizade que eu tinha tido com o filho dele e tal. E graças ao Edson Martins, que era chefe de gabinete dele, do gabinete civil, eu consegui tirar o primeiro número do Varadouro dentro de uma gráfica do governo, na base da tipografia, né? Só que o Mesquita, quando leu o jornal, eu não sei o que ele viu de errado ali, porque não tinha, no primeiro número nós não arregaçamos ainda, né? Só mais na frente que a gente topou um pouco mais a briga, mas ele não gostou. Aí disse que mandou suspender, não tiraria o segundo número. Aí nós fomos... O jornal Rio Branco, que era um diário, o primeiro diário montado em Rio Branco, ele era do Assis Chateaubriand, da rede de jornais, revista Assis Chateaubriand. Aí conseguimos com o José Chalub Leite, que foi um jornalista, né, icônico, né, do Acre, tem até o prêmio Chalub Leite, né, anual. E conversamos com ele, ele decidiu, ele já tinha um linotipo, né? Ele conseguiu tirar o segundo número. Mas o dono do jornal era de Porto Velho e era favorável aos fazendeiros, o que os fazendeiros estavam fazendo no Acre. Então disse que nós não tiraríamos o terceiro número lá. Aí a gente começou a penar, sabe, assim, atrás de gráfica em diversas capitais. Aí foi uma busca penosa, né, para tirar o jornal. Manaus, Belém,
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Tiramos várias dessas capitais, o jornal, onde tivesse um pouquinho mais barato, né? E o que ajudou muito nisso foi a existência da rede espontânea, solidária da imprensa alternativa. Em cada capital tinha pelo menos um ou dois jornais alternativos. E era uma turma que brigava igual a gente, né? Perseguido pelos policiais federais e tal. E eles davam todo o apoio. Por exemplo, o Pasquim, que era o mais importante dessa imprensa alternativa, chegou a mandar livros. Eles tinham lá, a organização deles tinha a empresa, a editora Codecri, né, que imprimia livros subversivos. Eles mandavam os livros para a gente vender e ficar com dinheiro, né? E foi e também em outras cidades que o pessoal da imprensa alternativa vendia, a gente mandava jornal para todas as capitais. O Varador circulou em todas as capitais e até em algumas cidades que não eram capitais, como São Paulo tinha Unicamp, né? E então essa trajetória, essa peregrinação do Varador foi terrível. Até a gente encontrar uma gráfica que também estava sucateada, né? E o dono da gráfica, que nem pensava mais usar como gráfica e tal, concordou em que a gente corrigisse algumas falhas lá do pessoal, pagasse a turma da gráfica que estava devendo para eles lá. E aí nós passamos a tirar o jornal em Rio Branco, mas aí é que foi difícil. Mas ao mesmo tempo extremamente animador, foi uma experiência riquíssima, porque para tirar o jornal lá a gente tinha uma tal de dobragem de jornal, papel, porque a gráfica não imprimia senão uma página por vez. Então o jornal tinha 20 páginas. Então quando cortava o papel, primeiro mandava para a gente dobrar folha por folha, que seriam 5 cadernos, né? 5 cadernos, dava 20 páginas, né? E primeiro o papel em branco dobrar, para imprimir uma página e depois a outra. Depois desdobrar, depois de impresso, desdobrar para as duas outras páginas do caderno, de cada caderno. Isso entrava pela noite, entende? E aí o pessoal dormia no chão. Aí começou a chegar o pessoal da periferia, os filhos dos seringueiros expulsos da floresta, queriam conhecer o Varadouro e apareciam por lá, acabavam dobrando o jornal também, os índios. Então foi uma experiência riquíssima. Elson, nos anos 90, no início dos anos 90, você inicia um outro projeto que é a Folha do Amapá. E eu tenho, assim, muitas lembranças dessa época, porque a Folha, ela cobriu um momento de transição de território para Estado, né? Embora nós tenhamos conseguido alcançar a condição de Estado com a Constituição de 88, mas as mudanças, elas começam a se processar a partir entre os anos de 1990, 1991, quando surge a Folha do Amapá. Ela cobre, por exemplo, o apagão que nós enfrentamos, a chegada das usinas russas, as usinas de Camaçari, o atentado do Luiz Banha e do Peri Arquilau, aquela histeria coletiva em torno do boneco do Fofão, que todo mundo achava que tinha feito um pacto com o demônio e virou pauta da Folha, e tantos outros acontecimentos. E é um jornal até hoje que eu tenho a equipe, né? Me lembro da coluna do Bonfim Salgado, da página de cultura assinada pela Márcia Correia, textos do nosso filósofo Herbert Emanuel, enfim, é um jornal completo. Quais são as lembranças que você guarda e como é que surge a ideia de poder iniciar o projeto da Folha do Amapá? Olha só, o Capi tinha sido prefeito, né? Ele foi eleito, você sabe a data? De 88 a 92. A 92, né? Então eu vim para cá em 91.
E aí eu fiquei até morando na casa do prefeito, né? Aham. Porque nós tínhamos uma amizade desde os tempos de BH. O Capi foi para BH, eu estava lá. Na verdade, ele saiu para ir para aquela reunião de Ibiúna, né? Que pegou todas as lideranças da esquerda, dos estudantes e tal. E o Capi, antes de chegar a Ibiúna, ele perdeu o contato dele e aí foi para Belo Horizonte e se escondeu por lá. E depois foi para Itaúna, acho que Itaúna, fazer curso superior. Ele não tinha nem ainda o curso secundário. Aí fez a Madureza, no mesmo município, e fez vestibular, passou e fez o curso. Então, eu tenho... Sobre a Folha, né? Sim. Aí, o Capi, ele tinha sofrido, né, com a ditadura, né, que ele foi preso, né, em Belém, e conseguiu fugir. Eu participei da estratégia de fuga dele, né, lá em Belém, que aí eu já estava trabalhando com os conhecimentos da química industrial que eu fiz para Petrobras. Aí eu apliquei numa usina de laticínio, a Coleipa. Falei 4 anos em Belém, fazendo leite, queijo, manteiga, isso aqui. Bom, aí o Capi precisava de apoio político aqui. Ele era ainda o subversivo, né? O governo era o Barcelo, né? Sim. Perseguido mesmo. Eu me lembro que ele voltou do exílio e foi morar numa casinha ali atrás da igreja, que era do Alcolumbre, do Zé Alcolumbre, do Zé ou do outro irmão dele? Do Alberto. Alberto Alcolumbre. Que era casado com a irmã dele, a Conceição. Conceição, exatamente. Então, o Capi tinha, mesmo depois da anistia, o Barcelo colocava policiais na frente da casa dele, entende? Então ele me pediu ajuda. Eu consegui, durante 1 ano mais ou menos, que ele fosse trabalhar lá no Acre. O governador era o Nabor Júnior e eu tinha uns amigos que eram secretários. E eu consegui, com a ajuda desses amigos, que o Nabor Júnior nomeasse ele subsecretário do Desenvolvimento Agrário em Cruzeiro do Sul, que é um município bem na parte mais ocidental da Amazônia, né? E ele foi para lá, e o Capi fez um belo trabalho lá. Mas depois chegou o momento de uma nova eleição aqui no Amapá, e o Capi tinha em mente, né, continuar a carreira política. Aí saiu de lá de Cruzeiro do Sul, voltou para o Amapá. Mas chegou aí, continuava a dificuldade. Ele tinha taxado no peito a saga, a praga comunista, né? E pediu para mim ajudar, vir ajudá-lo a fazer esse jornal, né? E eu vim para isso. E foi uma outra experiência, porque aí eu já tinha terminado o Varadouro, né? E vi como foi um enriquecimento muito grande a experiência do Varadouro, a linguagem, né, que a gente adotou, e os temas, as pautas, né? E o que a gente pensou fazer na Folha do Amapá era nessa linha, e acabou sendo uma experiência muito rica, porque, inclusive, recentemente, eu recebi um telefonema de um professor da USP, jovem professor, dizendo: rapaz, que belo jornal vocês fizeram, incrível, umas capas muito bonitas, né, uma sacação incrível. Eu estou mostrando esses exemplares para os meus alunos e tal. Eu fiquei muito satisfeito
Teve inclusive um número 0 da Folha, que é com uma clássica capa que aparece uma índia, né? Uma índia. Foto do Daniel de Andrade, né? Suyan. O Daniel de Andrade era um anistiado, né? Sim. E tinha outro que passou a me ajudar na editoria do jornal, que foi o Trindade, que era de um jornal cuja equipe tinha sido presa pela ditadura, e ele teve que passar também 10 anos no exílio, né? E ele, com a anistia, ele estava desempregado, e a gente chamou ele para ajudar aqui, fazer a Folha do Amapá, né? Passou uma turma, Val Fernandes, Osmar Trindade. Né? Osmar Trindade. Lembro da Val Fernandes, que era fotógrafa também. Tem uma turma que depois foi para o Acre também trabalhar com você. Eu trouxe do Acre 2 pessoas. O Jean Cabral, um cartunista, que tinha 13 anos na época. É um talento, mas hoje ele... Bom, até recentemente ele estava atuando como pastor, né? Aliás, tem um depoimento aí do Capi, da pergunta. O Capiberibe, que foi o primeiro entrevistado do programa, também gravou uma pergunta para você, olha só. Querido amigo Elcio Martins, você é fazedor de jornal. Você fez o Varadouro no Acre e promoveu para o mundo Chico Mendes, o homem que descobriu a importância econômica da floresta. E depois, em Macapá, você fez a Folha do Amapá. Eu queria que você fizesse uma análise da sua trajetória do Varadouro à Folha do Amapá, que ainda hoje a Folha do Amapá é considerada um dos jornais mais bem diagramados, um jornal informativo e que está na história da cidade de Macapá e do Amapá. Fale para a gente um pouco dessa relação entre as cabeceiras do rio e a foz do rio, as cabeceiras do Acre e a foz aqui de Macapá. Um abraço. Era justamente aquilo que você está falando, né? Você utilizou a experiência do Varadouro já nesse momento, nos anos 90, uma outra época. O Varadouro foi de 77 a 81, a Folha de 1991 e durou até 2003, mais ou menos. Exatamente. Então, e não tinha muitos jornalistas, era tudo jovem, principiantes. Um deles é o Fernando França, né? Sim. Que não tinha nenhuma experiência com jornal. Tinha o Correia Neto, que era um grande jornalista, que foi companheiro dessa experiência, dessa aventura do jornal. Até um certo ponto, depois ele saiu. A filha dele trabalhou também, a Márcia, né? Tinha uma filha minha, a Vácia, o Ticiano trabalhava no computador também. E foi assim, hoje em dia tem um grupo chamado Família Folha, né, na internet. Então está toda aquela turma jovem que foi chamada para trabalhar no jornal, fica se comunicando, brincando com os outros, sabe o que está fazendo, né? Aproveitando a rede da internet aí. De vez em quando a gente, aliás, dessa turminha nova, tem uma que se ligou muito a mim, que é a Mara. A Mara, ela, inclusive, ela bancou a minha vinda agora a Macapá para participar de um evento dela, que vai acontecer a partir de 6 de agosto. Não sei se você está sabendo. Não. Então, pode ficar à vontade para divulgar. Ela vai fazer... Ela casou com um diplomata africano, né, o Carlos Lopes, uma pessoa muito acreditada internacionalmente, né, que era subsecretário da ONU e se aposentou para poder assumir um instituto importante na África, que representa todo o continente africano, né? E ele está aqui, chegou agora para esse encontro, para esse programa, porque ele casou com a Mara no Quilombo Curiaú. Então eles vão renovar os
a ligação, o casamento, né? E nessa revalidação vem 30 pessoas da África com amigos deles, inclusive músicos que vão fazer um show, talvez no Bacabeira, e vem com os músicos locais, eles querem fazer com os músicos locais. E uma cozinheira da Guiné-Bissau, que vem para fazer os pratos africanos. E o mais interessante depois é que vai ter um jantar na flora, né? Na flora do Matapive, um pouco distante, né? E vai ter... A Mara tá contratando, já contratou um navio desses grandes que faz Macapá-Belém, para botar todos os convidados dentro e passar 4 dias viajando na ilha de Marajó, no arquipélago de Marajó, até nas ilhas mexianas, né? Poxa, então vai ser um evento memorável, né? Não é um evento qualquer. É memorável mesmo. Elson, para a gente encerrar, vamos falar sobre o seu livro, Acre, um Estado de Espírito. Eu estou vendo aqui que são alguns textos, né? Você trata aqui Coronel Chico Martins, Bolero do Colégio. São crônicas, contos, é isso? Esse livro eu coloquei alguns dos meus textos que eu tento explicar a minha origem. Então, como tem a pessoa que faz o prefácio, não sei, você deve ter conhecido Nilson Molan. Nilson Molan, ele é tradutor do Calvino, né? Sim. E é um cara super perspicaz, e ele me estimulou a fazer esse livrinho, e ele percebeu que eu estou fazendo um embrião da minha biografia, né? Entende? Mas foi uma experiência para ver. Eu não tinha escrito nenhum livro antes, né? Então esse livrinho é para ver a reação das pessoas, né? Lembrei do Nilson Molan. Ele, inclusive, trabalhou no Amapá, não sei se ainda está aqui, mas atuou no Amapá, final dos anos 90, né? Foi na época do Capiberibe. Exatamente. Lembro muito bem dele. Na Escola Bosque, então ele tinha participação na Escola do Bosque. Eu vou ler com muito carinho. E, Elson, eu queria agradecer. É claro que a gente não tem aqui a pretensão de esgotar todos os temas, mas eu queria, sobretudo, destacar 2 pontos que eu considero fundamentais. O primeiro deles é que esse registro que a gente faz agora, onde você conta um pouco, né, em passando da tua história, dessa relação do Acre, do Amapá, porque você antes de tudo, é um cidadão da Amazônia, né? Esteja no Acre, no Pará ou no Amapá, você está ambientado porque a Amazônia é a sua nação. E então a gente queria prestar essa homenagem, é o primeiro ponto, destacar também a sua trajetória, mas, sobretudo, despertar nas novas gerações o sentido do pertencimento, da identidade regional, que é algo que, infelizmente, tem faltado aos nossos jovens, né? Que não mais se reconhecem como amazônidas. Eu achei muito belo quando você falou que você quer estar no norte, né? Voltou para Belo Horizonte, que foi uma cidade que, num determinado momento da sua vida, lhe encantou, mas que, neste momento agora, o seu coração está aqui na Amazônia. Então, quero dizer que é muito honroso para nós, da mesma forma como foi receber o Capi, receber o professor Paulo Guerra, que são referências também aqui da nossa região, e você, que já foi prêmio ESSO de jornalismo, já foi referenciado nacionalmente. Me lembro da homenagem que foi prestada naquela série de Galvez a Chico Mendes, né, que ele referenciou como uma figura que colocou o Chico Mendes, né, em pauta nacional e que chamou a atenção do mundo para o que estava acontecendo ali no Acre, que era até então um território desconhecido, que as pessoas não tinham tanta referência, e um estado que lutou para ser brasileiro, da qual você ainda procura manter vivo, inclusive com esse livro aqui, onde destaca um pouco dessa trajetória. Muito obrigado, viu? Obrigado também, da minha parte, de ter falado desse tema, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Que preenche minha vida, né? Então, eu estou nesse momento, eu praticamente desenvolvi essa ideia do desapego, né? Seriamente, colocando
coisas que eram essenciais para a minha vida, para minha consulta e tal, eu estou colocando tudo porque eu acho que a universidade vai tratar desse acervo melhor do que os cupins, né? e a universidade vai colocar lá acervo. Imagino que vão digitalizar, né? Vão digitalizar tudo, eu estou confiando nisso aí. E eles já estão, inclusive, eu estou em contato com eles, já entraram lá na minha casa, que eu desmontei a minha casa, ficou só os acervos lá, o acervo espalhado, livro espalhado em caixote e tudo, e eles estão vasculhando lá e fazendo a seletividade, né? Poxa, que bom. Eu até, a gente poderia, fica para outra ocasião, mas eu vou falar mais sobre o Chico Mendes, né, que Sim. é muito importante. E tem coisas assim que estão surpreendendo, não só no Acre, como no Amapá, sabe? No momento eu vivo um certo desencanto com o que acontece no Acre. Eu começo a perceber que aqui também tem motivo para desencanto, né? Porque é um estado tão bonito, uma capital que é a única capital com o rio Amazonas banhando, né? Essas imagens belíssimas, e o interior chega a ser mais bonito do que a capital, né? Eu conheço bem o interior. Então, eu quero destacar nessa despedida para os jovens. Eles têm hoje à sua disposição aparelho moderno de comunicação, mas não está havendo muita escolha na temática e na organização de grupos que assumam a comunicação com mais compromisso com a sociedade, com a natureza, né? Levando em conta a riqueza que a natureza tem, que nem a ciência ainda descobriu, né? Mas que a gente sabe que tem, e quem mais sabe são os seringueiros que viveram na floresta, são os ribeirinhos que vivem no Amapá. Por isso que eu chamei, até propus um determinado momento num texto, que o Amapá deveria ser o povo das águas, né? Como lá no Acre é o povo da floresta. Poxa, que legal. Muito obrigado, Elcio. Obrigado para você que nos acompanhou. A entrevista vai ficar disponível nas nossas plataformas e a gente se encontra agora na próxima terça-feira com mais uma edição do programa Memória Viva.